Olá pessoal, fuja das cidades agora! Nesse vídeo nós saberemos as 7 razões por que devemos mudar, sair das cidades o mais rápido possível. Mas aqueles que não gostam do assunto, tem pessoas que não podem ouvir sobre esse assunto. Elas ficam irritadas, elas ficam às vezes vermelhas, às vezes elas ficam iradas contra esse assunto. Mas eu quero dizer, esse vídeo foi feito baseado em reportagens de vários jornais importantes ao redor do mundo e é isso que nós vamos abordar aqui. Amigos, amigas, eu sinto que esse assunto é muito importante. Por favor, compartilha. Olha, eu não preciso do dinheiro do YouTube, ok? Toda a renda do YouTube será destinada à proclamação do Evangelho. Então, quando eu te peço é com sinceridade, espalha, compartilha esse vídeo, por favor, em nome de Jesus. 7 razões porque devemos sair das cidades, fugir das cidades e ir morar no campo. Primeiro lugar, é algo que os que não têm Deus estão fazendo. Então nós vemos aqui algumas reportagens da Farmline, um jornal muito interessante sobre vida no campo. Nós temos um outro jornal chamado The Guardian e um outro noticiário, um outro jornal chamado Globo Rural. E não somente aí, também um site muito conhecido no Brasil inteiro chamado Isto É. A maioria deles abordam a fuga das cidades. Estamos vendo que em vários lugares na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não são cristãs, estão saindo das cidades e indo para o campo. O link dessas reportagens estará aqui abaixo na descrição. Segundo motivo, desemprego. Queridos, muitas pessoas não têm salário. Muitos adventistas, muitos cristãos ao redor do mundo e no Brasil estão perdendo o emprego, principalmente depois da pandemia. Tinham fonte de rendas. Milhões de restaurantes e negócios, empresas faliram, fecharam as portas. E agora? Existem muitas maneiras de se viver na cidade, mas eu quero dizer uma coisa: independência é no campo. No campo você pode ter a água do próprio poço e você não vai pagar a água. Que coisa maravilhosa! No campo, com alguns painéis solares, você pode instalar e não vai precisar de energia elétrica. Ah, meu amigo, que bênção! E no campo, você pode fazer outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Então, por causa do desemprego, devemos ir também morar no campo. Terceira, crise econômica. Os grandes economistas no mundo estão afirmando já faz tempo que a crise que virá ao mundo será uma crise pior do que aconteceu em 1929. Queridos, isso não é conversa de pastor, isso não é conversa de pregador. Coisas estão sendo faladas por economistas. Façam uma pesquisa. A crise de 1929 foi uma crise tão grande, quando o dólar perdeu o valor, que as pessoas precisavam de um saco de dinheiro para comprar pouca quantidade de pão. Meus queridos, então por causa da crise econômica, devemos sair das cidades e ir morar no campo, porque podemos plantar e comer daquilo que foi plantado. E não só isso, pode ter um mel produzido pelas abelhas, podemos ter muita coisa boa vindo do campo. Quarta razão, livrar-se das pandemias, das pestes. Jesus falou que um dos sinais dos tempos seria a vinda de guerras, rumores de guerras, terremotos e de doenças contagiosas, meu amigo. Essa é a quarta razão para sair das cidades e ir morar no campo. Quinta razão, para a nossa saúde, para termos ar puro, para termos água pura, para colocarmos o pé no chão. Antigamente, os calçados eram feitos de couro.
mas agora os calçados são feitos de látex, de borracha, isolando o nosso corpo da energia que há na terra, da força que há na terra. Meus queridos, são estudos científicos. Façam a pesquisa sobre colocar os pés diretamente na grama, na terra. Não somente isso, mas a luz solar, sem a poluição das grandes cidades. É fácil tomar um banho de sol na cidade, mas está cheio de poluentes. E no campo não. Ali a atmosfera é pura, o sol virá com todos os seus benefícios. E o filtro das árvores, existe um problema seríssimo nas torres de celular, que prejudicam a nossa mente. E as árvores são um filtro para essas ondas de rádio, onda de televisão, ondas de todo tipo de antenas de celulares. Queridos, nós temos ainda o sexto item, a sexta razão para irmos para o campo: livrar-se da poluição. Vocês estão vendo todo mundo falando de crise climática. Um dos maiores motivos do problema da crise climática é por causa da poluição no ar. O gás carbônico, a respiração está se tornando cada vez mais difícil. Então, livrar-se da poluição é o sexto. E finalmente, eu quero dizer a você uma coisa, meu amigo. Presta bem atenção. O mundo está nos mostrando coisas que nós negligenciamos por muito tempo. Muitos não estão mais ouvindo as palavras de Deus, ouvindo as palavras do Espírito de profecia, desprezando o Espírito de profecia, e o mundo nos tem dado uma lição. Pessoas do mundo têm nos dado lições que já sabemos há anos, mas não temos feito nada em obediência a esses ensinamentos. Por exemplo, um dia desses encontrei uma pessoa adventista comendo carne de manhã, comendo carne de meio-dia e comendo carne à noite, já conhecendo os conselhos sobre saúde que nós todos os adventistas sabemos. Por sinal, essa pessoa é adventista há décadas. E essa pessoa comia desse jeito. Então, uma nutricionista que não é cristã falou para ele: olha, você tem que parar de comer essa quantidade de carne. E ele falou: que quantidade devo comer? E a nutricionista que não é cristã falou para ele: no máximo uma vez por semana é a quantidade que você deve comer carne vermelha. Mas nós já sabíamos, queridos, de tudo isso há muito tempo. Então, meus queridos, eu quero dizer a vocês que hoje o que deveríamos fazer, sabendo que o Espírito de profecia nos disse, não fazemos. E as pessoas que não têm fé estão nos envergonhando. O mundo está indo para o campo. E o que é que você está fazendo aí na cidade, meu amigo? Olha, o sétimo motivo. Por que devemos ir para o campo? Porque Deus mandou. Está escrito lá no livro Vida no Campo. Você pode ler, e nós estamos deixando aqui na descrição o link com o livro grátis para você, tá bom? Então, o sétimo motivo é porque esse é o desejo de Deus, que saiamos das cidades e vamos para o campo viver no meio da natureza. Amigos, eu estou terminando. Não falei de perseguição, não falei de decreto dominical, não falei de tempo de angústia. Eu estou cansado de um argumento que algumas pessoas, alguns líderes falam. Ah, então devemos todos sair das cidades e vamos abandonar as cidades. E como o evangelho será pregado? Meu amigo, minha amiga, um dia a profetisa do Senhor teve uma visão. Ela viu um anjo e o anjo fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Alô, atenção! Aqueles que não gostam do assunto, presta atenção, por favor. Você que é membro, você que é líder, olha só o que o anjo falou. Falou assim: devemos então abandonar as cidades e morar no campo? E o anjo mesmo respondeu: não, devemos morar no campo e evangelizar as cidades. Ok? Ok, então? Espero que esse assunto termine aqui. Meu amigo, eu moro no campo,
mas o meu sítio está a 30 e poucos quilômetros da cidade grande, de uma capital. Eu trabalho, eu tenho mais ou menos uns 100 grandes conflitos que tenho distribuído por mês, versão integral do grande conflito. Eu também tenho famílias que ajudam na comunidade, aproximadamente 20 famílias, e eu tenho um canal também. Então eu prego o evangelho mesmo morando no sítio. Então eu posso me usar como um exemplo também, humildemente falando, e para a honra e glória de Deus. Temos também um outro irmão chamado Fernando Lux. Esse irmão, ele está num espaço entre cidade e o campo. Ele está num lugar intermediário, mas cheio de natureza. Tem um lago onde, pertinho da casa dele, tem um lago pertinho da casa dele e tudo mais, natureza. E ele vive, de certa maneira, no campo, mas ele tem um ministério. Ele prega o evangelho. E ele tem um grupo de oração de 15 mil pessoas. Você ouviu bem? Ele tem um grupo de oração de 15 mil pessoas, mesmo morando no campo. Por favor, líderes, por favor, irmãos, chega dessa desculpa. Ok, amigos e amigas, eu quero agora fazer um apelo. Por favor, não seja presunçoso na presença de Deus. Por favor, não seja negligente. Não tentemos o nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem condições, então vá para o campo. Não tente a Deus. Se você não tem condições, presta bem atenção. Faça tudo, ore antes, com calma, organização, com ordem e decência. Ore a Deus, clame a Deus, chora na presença de Deus e diz assim: Senhor, eu vou fazer tudo que esteja ao meu alcance para ir para o campo. E você ora, você entrega tudo a Deus. E se você não conseguir, meu amigo, deixe falar uma coisa para você. Sabe o que vai acontecer? Deus estará com você. Ele estará na cidade com você. Ele estará no campo com você, ao seu lado. Não se preocupe. Se você é sincero na presença de Deus e você faz o seu papel, o Senhor te abençoará aonde você estiver. Para terminar, Hebreus 13:5. Por motivo algum te abandonarei. Nunca, jamais te desampararei. Oh, aleluia! Glória a Deus! Salmo 46:11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Glória a Deus, aleluia. Os que não gostaram desse vídeo, não me procurem. Procurem os redatores e as empresas como The Guardian, como já falei, Globo Rural, Isto É, e outras empresas que afirmam que as pessoas estão fugindo das cidades e indo para o campo. Por favor, circula esse vídeo. Precisamos ir para ação agora. É hora de ação, porque está chegando a hora. E aquele que vem virá e não tardará. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.